A gente vai mostrar agora cenas das câmeras de segurança de uma casa de shows. O registro é de uma confusão entre um policial civil e um militar. Um esbarrão, simples esbarrão, teria motivado um tiroteio que provocou a morte do primeiro-tenente Erison Oliveira, de 38 anos. O crime foi nesta madrugada na EPNB. Pelas imagens do circuito interno de segurança, é possível ver o momento em que o PM passa pelo policial civil. Eles se esbarram. Em seguida, os dois sacam as armas. O militar é atingido por 3 disparos e cai no chão. Um tiro ainda pegou de raspão uma cliente. O primeiro-tenente Erison Oliveira Bezerra, de 38 anos, chegou a ser atendido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Erison deixa a mulher que estava com ele na festa e um filho adolescente. O crime aconteceu em uma casa noturna às margens da EPNB na madrugada desta segunda-feira. A PM contou que depois dos disparos, o policial civil tentou fugir, mas foi preso e levado para a 21ª DP. Segundo testemunhas, os dois discutiram antes dos tiros, informação ainda não confirmada pelas autoridades de segurança. Por meio de nota, a Polícia Civil disse que a ocorrência está sob cuidados da Corregedoria Geral e que o servidor envolvido no caso foi ouvido hoje. Nossa equipe entrou em contato com a casa de shows, a Barril 66, para ter mais informações sobre o caso, mas ninguém deu retorno até agora. Ora, de todo jeito, a gente vê esse tipo de coisa, de quem devia estar ali para proteger o cidadão, é meio esquisito, né, Cláudio? Ele estava ali para se divertir, na verdade, né? O que é absolutamente intolerável e indefensável é que policiais civis e militares saiam para se divertir, vão para um boteco, encher a cara, armados, com suas pistolas, muitas vezes até aquelas armas de serviço, né? Esse tipo de coisa é que precisa acabar aqui, né? Se não está de serviço, para que andar armado? E quem tem pavio curto, quem acha que tem certeza, eles sabem disso, né? Cada um sabe de si, que tem possibilidade de protagonizar uma coisa como essa, não pode sair de casa armado, ou pelo menos não saia de casa, né? Não para fazer esse tipo de coisa. As corporações, os titulares das corporações, o comandante da Polícia Militar e também o diretor-geral da Polícia Civil, tem que vir a público dar explicações. A gente até compreende que ambas as corporações estejam ainda muito impactadas com tudo isso que aconteceu. Mas esse silêncio chega a ser constrangedor. Ninguém fala. O diretor-geral não aparece, o corregedor tampouco, né? Será que esse caso também vai ser um daqueles casos, como o do bombeiro que matou, participando de um racha, matou uma família, uma mãe e um filho que estavam no banco de trás de um carro, lembra daquilo? Que conduziram o inquérito sob segredo, sob sigilo o tempo todo. No final das contas, o inquérito acabou favorecendo a absolvição do bombeiro acusado. Será que isso vai acontecer de novo? Estamos diante de um caso gravíssimo de execução a queima-roupa. Não é possível a gente tolerar uma situação como essa vinda de agentes da lei. Sujeira não é para jogar debaixo do tapete, né? Sem dúvida. A semana começou com mais um caso de feminicídio. Luana Bezerra da Silva, de 28 anos, foi esfaqueada dentro de casa na frente das duas filhas. O principal suspeito é o marido dela, Felipe Alves de Souza, de 20 anos, que continua foragido. Luana estava grávida. Luana Bezerra da Silva, de 28 anos, morava com o companheiro no fundo desta casa, que fica em Sobradinho 2. Os vizinhos do casal registraram o corpo de bombeiros fazendo os primeiros atendimentos na mulher e, em seguida, ela sendo levada para o hospital da região. Mas ela não resistiu aos ferimentos provocados por uma faca. Eu sou esfaqueado aqui, ó. O crime foi na tarde desse domingo. A mulher estava grávida de 3 meses do segundo filho do casal. A Polícia Civil disse que o caso foi registrado como feminicídio. Ainda não se sabe o que motivou o crime, mas testemunhas disseram que o companheiro de Luana era muito ciumento, o que provocava muitas brigas entre eles. Depois de esfaquear a companheira na frente da filha de 1 ano e de outra criança de 9 anos, Luiz Felipe Alves de Souza fugiu. Até a última atualização desta reportagem, ele não havia sido encontrado. O último balanço da Secretaria de Segurança, divulgado em março, registrou 4 casos de feminicídio no DF. Mas, de lá para cá,
Outros 4 crimes com as mesmas características aconteceram. Preso desde 2016, o ex-senador Luiz Estevão foi autorizado a trabalhar fora do complexo penitenciário da Papuda. O empresário passou para o regime semiaberto em março, mas na prática ainda faltava liberação oficial para trabalhar, o que só aconteceu na última sexta-feira. Luiz Estevão vai trabalhar em uma imobiliária como assistente administrativo e também no atendimento ao público. O ex-senador vai ser transferido para o Centro de Detenção Provisória, de onde pode sair durante o dia para retornar à noite. Luiz Estevão também passa a ter direito às saídas temporárias. Agora, se ele não cumprir as regras estabelecidas, como retornar no horário determinado pela Justiça, os benefícios podem ser suspensos. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se reúne hoje à tarde, com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. O governo tenta amenizar os estragos causados no mercado financeiro pelo adiamento do aumento do óleo diesel, que estava previsto para quinta-feira passada. Voltamos a falar ao vivo com Renata Dourado. E aí, Renata, fácil desatar esse nó? Não, de forma alguma, Sérgio Amaral. Então, relembrando um pouco aí essa história, como você bem disse, na quinta-feira passada, a Petrobras chegou a anunciar esse reajuste no valor do óleo diesel de pouco mais de 5%, que começaria a valer na própria sexta-feira. Só que o presidente Bolsonaro não gostou, se manifestou e a empresa decidiu, portanto, não reajustar. Mas, como você bem disse, o mercado também não gostou nada disso. A Petrobras amargou aí um prejuízo de cerca de 32 bilhões de reais na sexta-feira. E aí, óbvio, né? Imagina a repercussão diante disso. A gente lembra que a Petrobras, ela tem uma política de autonomia. Então, ela é que determina aí o reajuste do valor do óleo diesel, da gasolina também, né? Do álcool. E isso baseado também no mercado internacional, no valor do petróleo, no valor do dólar. E aí a gente lembra também, como esquecer, né, que no ano passado, em maio do ano passado, essas constantes altas aí desses valores causou aquela greve dos caminhoneiros, o país parou por conta disso, houve falta de abastecimento, de combustível, de alimentação, de remédio, foi um caos danado, foi um caos total. Então, por isso, tem aí várias reuniões hoje, porque o governo, obviamente, quer manter aí, a ideia é manter essa autonomia da Petrobras, mas também tentando intervir para que essa alta não chegue de uma forma tão abrupta no valor do consumidor. E aí seria uma forma de subsídio ou até mesmo de redução de impostos. Mas vamos ver o que vai acontecer, Sérgio. É um mal-entendido ou não? É um imbróglio mesmo? Eu acho que é uma confusão mesmo. Assim, o presidente Bolsonaro, ele tem toda a razão da perplexidade. Afinal de contas, é o segundo aumento pretendido pela Petrobras em 20 dias. E o segundo aumento, só esse segundo aumento, de 5,7%. Isso é muito mais do que a inflação prevista para o ano inteiro. Por que isso? É para recompor, para garantir os preços para a Petrobras, sem se importar com os efeitos disso na economia, na inflação, entre os caminhoneiros, entre nós que pagamos passagem de ônibus, entre os motoristas de Uber que são impactados por isso, os interesses que estão sendo contrariados são os interesses dos acionistas da Petrobras. Esses é que reclamam. Desconfiem sempre quando virem uma entrevista de algum analista, de algum especialista em energia, reclamando dessa decisão do presidente Bolsonaro, que, aliás, ele nem sequer acabou apenas suspendeu, né, o reajuste. Desconfie sempre, porque eles, com toda certeza, são também acionistas da Petrobras. Veja a seguir, Delgama, Verdão sai na frente na primeira partida da final do Candangão. Band Cidade volta logo depois do intervalo.